muito bem-vindos. Este é o canal Bola do Jogo Oficial. Eu sou o Bruno. Eu sou o Otávio, estamos aqui para mais um Resenha em Casa e a convidada de hoje é a Daiane Luz, do Atleticaníssimas. Tudo bem, Daiane? Tudo bem, Otávio, tudo bem, Bruno? Fala, galera, prazer, eu sou a Dai, sou das Atleticaníssimas, sou também de alguns blogs aí, escritos e feitos só por mulheres, então bora falar de futebol e falar de mulher no futebol também. E galera que não é inscrita ainda no nosso canal, já se inscreva, deixa o like e ativa o sininho aí para o YouTube recomendar para mais pessoas e também chegar o vídeo até vocês, e siga a Daiane e o Atleticaníssimas, que o link vai estar na descrição. Então, bora lá começar. Daiane, conta pra gente como que surgiu o Atleticaníssimas, como foi criado, se foi você que criou ou se você já entrou e já estava lá. Conta pra gente como que foi esse rolo todo. Pois é, o grupo vai fazer 6 anos agora em julho, né? Então já tem bastante tempo de caminhada aí. Mas lá atrás, quando foi fundado, a intenção não era ser um coletivo feminino de torcedoras, né? A intenção era a gente se reunir entre amigas para falar sobre Atlético, para trocar aquela resenha, para fazer um pré-jogo, se encontrar antes dos jogos. E aí a coisa começou a tomar forma, né? Quem fundou mesmo o grupo foi a Milene Tchaikov, uma atleticana aí que também tem uma história super grande já no Atlético, e ela foi convidando outras amigas, então eu sou uma das cofundadoras, eu estava, né, desde o início, e aí a gente foi crescendo e a gente percebeu que poderia fazer algo com esse grupo, a partir do momento que o Atlético, o clube mesmo, nos convidou para uma reunião, né, e nessa reunião nós fomos ouvidas, nossas demandas foram ouvidas e atendidas, e todo o projeto do clube dos 4 ventos do Furacão, o Atlético tinha acabado de mudar a identidade visual, foi apresentado para nós. Então, assim, nós fomos inseridas mesmo no clube de uma maneira muito legal, né? E a partir dali a gente começou a ter essa tomada de consciência do que a gente poderia fazer com o grupo, né? Então, a gente agora tem contato aí com os movimentos femininos do país inteiro, auxilia outros grupos também. Não temos rivalidade entre os grupos femininos, então aqui em Curitiba, por exemplo, a gente tem as Gralhas da Vila, que é do Paraná Clube, e as Gurias do Couto, que é do Curitiba, e nós nos damos super bem, fazemos campanhas juntas, né? Então isso sempre acontece, essa troca. A gente costuma dizer que a gente é rivais só em campo, né? Mas fora dele a gente ajuda. Pô, que legal, então ainda conseguiu quebrar essa barreira aí da rivalidade ainda para se ajudar, que top. Realmente. E a outra barreira também que a gente tem quebrado agora é porque existe o coletivo da Furacão LGBTQ, né? Então a gente teve aí dia 17 de maio, o Dia Internacional da Luta contra a LGBTfobia, e esse assunto estava aí muito em pauta, né? Ainda é um tabu no futebol, então a gente também tem aí sido porta-voz do Furacão LGBTQ. Bem legal também. Pô, que legal. E assim, vocês com Atleticaníssimas, e a gente também entrevistou o pessoal as garotas que também tem formado por mulheres e tudo mais. Eu particularmente ainda não vi muito, tipo assim, das outras torcidas terem o mesmo engajamento. Isso, tipo, nós somos aqui de São Paulo, eu e o Otávio somos aqui de São Paulo, então, assim, a gente não vê um conteúdo voltado feito, no caso, só por mulheres, tipo, da torcida do Santos, da torcida do Palmeiras, do Corinthians, enfim, a gente vê, tipo, pessoas individuais, mas não um grupo fazendo esse tipo de conteúdo. Você acha que, conforme o futebol feminino está evoluindo e agora com um pouco mais de evidência, isso pode se tornar, eu não vou dizer uma tendência, mas pode ser criado mais canais assim e ter mais conteúdo voltado e formado só por mulheres? Acredito que sim, né? Uma corrente que inclusive a gente defende, que tenham mais grupos, inclusive do próprio Atlético, né? O Atlético, por exemplo, assim como todas as outras torcidas, é muito plural, então um grupo só não vai conseguir representar a totalidade das mulheres que torcem para aquele time. Então, o ideal é que sim, a gente tenha cada vez mais mulheres engajadas e participando desse tipo de atividade, né? Uma das coisas que a gente gosta muito é sempre de enaltecer as meninas do Tretes por Elas, né? Existe a Tretes que é feito por homens e o Tretes por Elas, mas eles são um grupo só, que se ajudam e tudo. Inclusive, agora também estão fazendo aí a cobertura do futebol feminino do Atlético, eu estou ajudando eles, é bem interessante assim essa troca. Mas eu acredito que o ideal mesmo é que a gente sempre tenha em conjunto,
né? Então, uma bancada ali com homens e mulheres debatendo de igual para igual, embora o conteúdo produzido só por mulheres atinja um número maior de mulheres nesse início. Então, eu acredito que sim, precisa desse início, né? De que mais mulheres estejam falando de futebol. Você citou aí que não conhece outros, né? Mas eu acredito que as meninas do Vitória, eu acho que a Vitória por Elas, alguma coisa assim, elas fazem também um trabalho parecido, né? Lá na Vitória da Bahia. E aí tem esses outros grupos que talvez não se engajaram muito ainda nessa questão, né? As meninas do Grupo Galo, também do Atlético Mineiro, elas têm um podcast, e inclusive o nosso podcast foi aí uma inspiração delas, né? A gente tem, já está aí no 35º episódio, se eu não me engano, que a gente gravou segunda-feira, vai lançar na quinta, e se chama Quebra o Muro com as Atleticaníssimas. Então a gente fala sobre futebol, fala sobre o Atlético, fala sobre causas mesmo sociais e tudo que envolve aí esse mundo do futebol e das mulheres. O link já vai estar na descrição aí também para a galera escutar. Com certeza. E Daiane, você me comentou, né, em off, que você tinha comentado os jogos do futebol feminino e tal. Além disso, que isso para mim já é bem bacana de ser feito, você teve algum momento marcante, assim, interessante para contar para a gente por causa do Atleticaníssimas? E depois você já pode emendar nessa daí da narração na rádio e tal, de comentarista e tal. Tá, mas eu acho assim que para todas as atleticaníssimas que estavam no grupo à época a gente tinha, se eu não me engano, umas 50 meninas, não mais que isso, e hoje a gente já tem mais de 100, então era uma outra época, e mesmo assim a gente conseguiu um feito incrível, e que eu conto e gosto de contar sempre, que foi o fretamento do avião para ver a final da Copa do Brasil lá em Porto Alegre, né, final Atlético e Inter de 2019. Uhum. Né? Então, assim, acabou o jogo da semifinal contra o Grêmio, que a gente teve aquela remontada histórica do 2-0 e ganhando um pênalti. A gente saiu, assim, totalmente inebriado do jogo. E aí alguém falou, não, a gente tem que ir para a final, a gente tem que ir para a final, como que a gente vai fazer? Uma das meninas tem uma agência, né, de viagens, a gente falou, vamos fretar um avião. A gente pegou a mesma empresa que fretava os voos do Atlético, fretou ali na Sul-Americana e tal, e numa loucura, a gente fechou um avião com 140 lugares para as Atlético. Aí essa foi da hora. E aí a gente chamou amigos e amigas para completar o voo, né? Porque a gente era no máximo 50, fechou o voo assim em questão de 2, 3 dias, pagou a passagem e aí a gente não tinha ingresso. Foram para lá sem ingresso ainda. O Atlético ele não tinha divulgado ainda como seria a compra dos ingressos, né? A gente sabia que seria uma venda online e tal. Aí, assim, todo mundo com a passagem comprada, o avião fretado e sem ingresso. Mas aí deu certo, cada uma se ajudou, né? Acho que no dia tinha uma só que não tinha, mas a gente, nos minutos finais, ainda conseguiu ingressar. Então, todo mundo que foi no nosso voo conseguiu entrar no jogo e ver aquela história acontecendo, né? A sireneta, aquele final inesquecível, assim, para quem estava lá, foi inesquecível. Foi um jogaço mesmo. E o lance do Marcelo Cirino, a lenda no final do jogo, ainda incrível. O que a gente chama de sireneta, né? A caneta do Marcelo Cirino. Boa. Foi bem. E aí você perguntou da questão dos comentários lá na Rádio CAP, né? Desde 2016, quando teve a Copa Feminina, né, a última Copa Feminina foi divulgada, enfim, acho que foi ali, né, o ponto-chave, perdão, acho que foi 2018, né, ponto-chave que começou a crescer o interesse pelo futebol feminino mesmo. Quando as grandes mídias começam a divulgar, né, e começam a transmitir, principalmente, o interesse, obviamente, cresce, o meu também cresceu aí, praticamente, né, e aí eu comecei a acompanhar, o Atlético ele não tinha um time feminino próprio, o Atlético ele vivia aí de parcerias, né? Parcerias com o Foz, que é um time muito grande, muito renomado no futebol feminino. Mas aí em 2019 o Atlético resolveu inovar e trazer o seu time próprio. Então, trouxe coordenador de futebol, trouxe comissão técnica, então como se fosse um clube dentro do outro clube. E aí foi incrível, assim, 2020 foi a primeira campanha dela, né, que foi no ano passado, no Campeonato Brasileiro A2, eu já fui convidada para para comentar o primeiro jogo dela, assim, histórico, né, o primeiro jogo de um time próprio feminino do Atlético,
Foi uma derrota por 4-0, mas foi uma derrota contra o Napoli, que no final do campeonato foi o campeão. Então, tá perdoado. Tá valendo. E aí, nesse ano, eles também me convidaram para fazer os comentários na Rádio Cap dos 2 jogos do Campeonato Paranaense, ainda da edição de 2020. Né? Só tinha 2 times participando, só teve 2 jogos, e a gente conseguiu a taça. Então, se olharem lá no meu Instagram, tem a foto com a taça ali, muito legal. Foi uma oportunidade incrível. Né, eu participei da história do Atlético feminino sendo escrita, então isso não tem preço. A base do Atlético Paranaense, ela é muito conhecida, assim, principalmente no estadual. O time do Atlético Paranaense, na verdade, é conhecido por usar bastante a base no estadual. E o que você acha, tipo assim, desse trabalho que eles fazem tão bom com a base, porque nos últimos anos até conquistou os títulos do estadual, e você acha que vai continuar, que em algum momento vai voltar com o time titular? O que você pensa sobre isso? E uma complementação, você acha que vocês, assim como torcida, aceita tranquilamente esse lance de, putz, a gente quer ver o time titular aqui, né? Ou se acontecer do Coritiba, que é o maior rival, vencer o campeonato estadual de vocês, você acha que pode mudar essa estratégia e começar a jogar com os titulares? Como que funciona aí para vocês esse lance? Tá, eu vou conseguir responder vocês dois numa resposta só. Essa ideia do Atlético começou em 2013, né, de colocar a piazada, como a gente chama aqui em Curitiba, né, da base, para jogar o estadual. Né? E a ideia é porque chamam até o Campeonato Paranaense de ruralzão aqui, né? Talvez pela qualidade, né? Não quero falar mal porque eu gosto do Campeonato Paranaense, eu gosto do estadual, mas enfim, aqui a gente chama de ruralzão. E aí, né, o Atlético foi começando a participar de outras competições, percebeu que estava um calendário muito cheio, né? O Paulo Autori, que já é o nosso técnico agora, na verdade agora ele é diretor de futebol, mas já passou pelo Atlético anteriormente, ele sempre falava sobre esse calendário, enfim, ele sempre foi um crítico do calendário. E aí o Atlético começou com essa questão de colocar a pesada para jogar o estadual, porque o estadual é o ruralzão. Se não ganhar, tá tudo certo. Se ganhar, foi a pesada que ganhou. E no começo a gente detestava isso. A gente não gostava, a torcida era muito corneta, né? Mas aí começou e veio, a pesada começou a ganhar, e a ganhar do Coxa, tipo, a gente falava 1, 2, 3 do Sub-23, né? Porque a gente chamava ele de Sub-23. E aí começou a revelar muitos jogadores também, né? Então, assim, os mais antigos lá, o Hernani, o Otávio, que saíram desses times assim, e os mais recentes, Renan Lodge, Bruno Guimarães, não tem nem o que falar, né? Vocês muito provavelmente sabem, estão os dois aí convocados, um para a seleção olímpica e um para a seleção principal. Então, assim, é algo que deu muito certo. Hoje nós somos tricampeões estaduais, estamos defendendo o Tetra, com o time que agora a gente chama de aspirantes, né? Eles chamam assim porque é uma mistura aí de base, mas principalmente da pesada mesmo, que está aspirando uma vaga no time principal, e alguns outros que talvez estariam lá no banco de reserva do principal, eles colocam para dar esse engajamento do jogador com mais experiência. Né? Então, assim, eu vejo que, por mais que o Atlético, digamos, não ganhe o campeonato esse ano, não vai voltar. É algo que mudou no cenário do Atlético, mudou na cultura mesmo, né, do clube e dos torcedores. Então, não muda, eu posso te garantir isso aí. Porque aqui em São Paulo, o Palmeiras, o Brunão, por exemplo, ele é palmeirense. E o Abel Ferreira comentou que jogaria até com o Sub-17, porque nem a Federação Paulista dava o devido valor por estar jogando terça, quinta e fim de semana e tal. Mas a torcida já deu uma cornetada de leve e ele teve que colocar o time reserva dele, né? Então aqui em São Paulo eu acho que essa visão deveria é muito diferente. Eu acho que a galera não abraçaria assim. Então, eu acho que nem na verdade, falando aqui de São Paulo, eu acho que nem pela torcida. Eu acho que os próprios times aqui, principalmente os 4 grandes, eles dão um valor a mais pro Campeonato Paulista, assim. Então, eu acharia difícil, tipo, eles se reunirem, entre aspas, e falarem, não, vamos jogar, então, o Campeonato Paulista só com o time Sub-23, no caso, o pessoal da base, e a gente vê o que dá, mas os próprios clubes, assim, a gente como torcedor,
Não sei, tem gente que apoiaria, tem gente que acha que não, que tem que jogar com o time titular e tal. Mas eu acho que nessa situação atual, né, que foi do ano passado, a desse ano, eu acho que não teria problema em arriscar dessa maneira, que nem, na verdade, o Palmeiras fez durante o campeonato inteiro. Eu acho até melhor, porque se você pega esses times que estão disputando todos os títulos, assim, competições internacionais, vai brigar por cima em todos os campeonatos, cara, o campeonato estadual não realmente é difícil de ser tão levado a sério assim. E eu vejo que talvez os times aí de São Paulo precisariam de um Marcelo Petralha para fazer valer esse tipo de vontade. Exatamente, precisa de uma postura mais firme, né? Exato, e essa questão, né, do time de aspirante jogar, sub-23, base, enfim, é igual o símbolo novo do Atlético, né, a marca nova do Atlético. Quando saiu, odiou, eu fui uma que falei, eu nunca vou usar, como vocês estão vendo, né, tem até... Caraca, isso. Não, Sim, quando, né? quando eles adicionaram o H no meio, eu relutava demais no Twitter de postar com H. Eu colocava Atlético e o PR. Eu tomei tanto hate da torcida depois que a torcida se habituou com o H que eu falei, vou ter que colocar, senão vamos ser xingados toda vez. Porque senão ficou Atlético, né? Mas sabe que esse nome já era lá em 1924, quando o Atlético foi fundado. Então, na verdade, foi só um retorno aí às origens, né? Enfim, e também foi muito ousado, né? O departamento de marketing do Atlético foi muito ousado. Fez a alteração da marca e toda a apresentação um dia antes da final da Sul-Americana. Então, assim, se desse tudo errado, como quase deu, porque a gente foi para a prorrogação, pênalti do Barreira, se fizesse, a gente estava perdido. E deu certo, né? Então, assim, foi uma jogada, uma estratégia muito arriscada, muito ousada, mas que deu certo. E é interessante porque quando foi nesse mesmo ano que aí o Atlético Paranaense foi campeão, e aí a mudança foi de um ano para o outro. No final desse ano que o Atlético foi campeão, a gente entrevistou a Márcia Magalhães, que ela veio aqui para São Paulo, a gente entrevistou ela, a gente conversou com ela, ela falou, não concordo com isso, que ficou muito ruim e tal, isso, aquilo. Aí esse ano a gente fez um resenha em casa com ela, tipo, dessa mesma maneira, e ela falou, mudei completamente o meu pensamento, agora eu tô gostando pra caramba. Tipo, aí é interessante, né? Tipo, essa mudança de pensamento que a gente tem com as mudanças do nosso clube, né? Porque a gente se apega tanto que quando tem uma mudança tão brusca, de imediato a gente fica um pouco receoso, mas depois acaba se acostumando, né? Ninguém gosta muito de mudanças, né? Todo mundo tem que se acostumar. Então a gente teve essa sorte aí, porque foi campeão da Sul-Americana e no ano seguinte já foi campeão da Copa do Brasil. Com a camisa branca, com esse símbolo. Então foi algo aí que engajou e agora não volta mais atrás, muito difícil. O Cruzeiro não teve a mesma sorte, trocou de escudo e caiu no mesmo ano. Vocês conseguiram o campeonato, pelo menos, tá valendo já. Verdade, tá valendo. O atleticano ele ficou mal acostumado, sabe, Bruno? A gente costuma dizer isso. A gente teve 2 times maravilhosos, 2018 e 2019, e 2020 tinha dinheiro, porque o que entrou de grana de venda de Guimarães, de Renan Lodge principalmente, tinha dinheiro do Rony, do Pablo, né? Tinha muito dinheiro para fazer alguma coisa e não foi feito. E assim, a gente acredita também que pode ser um pouco pelo mercado, pelo tipo de jogador que o Atlético contrata, que não paga acima de X reais, né? Assim é também em questão de técnico, né? Então, assim, ano passado a gente passou aí um período que a gente não considerou muito bom, obviamente, porque a gente estava acostumado com uma qualidade acima, mas a gente pôde ter aí bons frutos, né? A própria classificação para a Sula, que é um campeonato que, obviamente, a gente não tem como não ter um carinho especial por ele. E quando começou, a gente já vamos em busca do bi e tal, né? A gente teve uma sorte de cair num grupo muito fácil, mas que tá dando trabalho, né? Sempre aquela velha história, né? Às vezes é muito fácil e dá trabalho. Inclusive tem jogo daqui a pouco, a gente tá gravando aqui na quarta-feira, dia 19, 21h30 tem o jogo contra o Melgar, e é confronto direto. Se a gente ganha, já garante a classificação. Né? É muito difícil que seja perdido. Então, assim, é uma temporada que vai começar ainda, o Campeonato Brasileiro, né? Mas a gente já está vendo aí na Sula, a gente pega muito no pé ainda de alguns jogadores, de posicionamento, por exemplo, o Eric, que sempre acaba entrando na esquerda, quando uma volância para ele seria mais adequado, né? O Kaiser, que a gente gosta muito, o atacante, a gente gosta muito dele, mas ele perde muito gol,
né? O Nicão, que hoje é a alma do nosso time, então a gente tem muito medo de perder o Nicão hoje, né? E o Santos, obviamente, também, né? Gigante no nosso time, que também não dá para perder. Então a gente tem essas peças chaves e peças que vem crescendo, como o Abner, né? O lateral também, que vem fazendo muitos jogos muito bons, assim. Então, essa Foi expectativa. convocado, né? Sim. Foi convocado, exatamente. Então, são os destaques que a gente tem para esse ano, né? Que a gente espera. A gente sempre, todo mundo que entra no campeonato espera fazer uma boa campanha, né? Então, só que como 2020 para a gente foi meio que um balde de água fria, assim, então a gente agora está um pouquinho mais, né, com calma, assim, e vendo o que vai acontecer. Acho que o panorama geral é esse. E retornando aí ao futebol feminino, entrando um pouquinho mais a fundo assim, como que você vê o futebol do Atlético Paranaense, no caso do seu time mesmo, de uma maneira geral? Você acha que se não fosse a nova cláusula de realmente ser obrigatório todos os times terem um time feminino, você acha que o Atlético teria essa opção? Eles realmente iriam criar, não agora, mas daqui a um tempo? Como que você vê essa situação? Eu acho que não só o Atlético, mas a grande maioria dos times que obrigatoriamente tiveram que criar o seu time feminino próprio, né, não o fariam agora, né? Talvez aí iam esperar valorização de cotas de patrocínio. Por exemplo, nessa última semana mesmo foi anunciado que agora vai ter uma terceira série, né, uma série A3 no campeonato feminino, ou seja, que garante a participação de mais times, estimula, quem sabe, premiação e melhoras de premiação. Então, mas eu acredito que o Atlético vinha numa crescente, né, de estar atento ao que está acontecendo no país em relação ao futebol feminino. Não sei se de imediato, né, mas faria, né, como consequência do que os outros times também vão fazendo, né? Eu acredito isso porque o Atlético tem levado muito a sério o projeto nesses 2 anos, né? Eu tomo como base isso. Primeiro que trouxe o coordenador de futebol do América Mineiro, que já tinha implantado futebol feminino lá. Então, não era alguém, por exemplo, sem experiência no futebol feminino, que conhecia todas as questões, todas as especificidades, né? Constituiu uma comissão técnica, deu, né, contratou meninas experientes de vários times. Então, a gente teve a Karen, que agora está no Santos, a gente teve outras jogadoras que são muito experientes, principalmente do futebol do futsal. Então, eu acredito que se fosse só para cumprir tabela, ou só por obrigação, você vai lá ou faz a sua parceria, que aí você só dá o seu escudo e uma cota de patrocínio, né? Ou você cria o seu time e não dá suporte para ele. Então, eu entendo, assim, que quando o Atlético fez, ele fez muito bem feito, sabe? Até hoje eu sinto isso. E essa contratação da técnica agora para essa temporada, não tenho nem o que falar, né? Então, a Rosana Augusto é multicampeã, ela é considerada seleção. Seleção, ela é considerada a lenda da FIFA, né? E assim, multicampeã. A gente tem uma estrela no nosso time. Né? Ela está escrevendo a história do Atlético e a gente está colocando o Atlético na história dela, como técnica, né? Primeiro ano que ela é técnica. Então, eu vejo muito isso do Atlético. Ela jogou com a Formiga, só daí ela já é outro patamar. Né? Então, hoje, eu acho que foi hoje, eu acabei vendo no Instagram que agora todos os times da Série A obrigatoriamente tem que ter um time feminino. Antes eu acho que era só os times brasileiros que iriam participar da Libertadores e de competições da Conmebol que teriam que ter o time feminino, e agora parece que aqui no Brasil todos os times da Série A são obrigados a ter um time feminino. E a gente vê hoje em dia, principalmente com as convocações da técnica da seleção brasileira, da Pia, que tem muitas jogadoras da seleção, que está tendo oportunidade na seleção, que jogam nos times aqui do Brasil, Corinthians, Palmeiras, Santos, e a gente sabe que em algum momento a era da Marta, a era da Cristiane vai chegar ao fim, né? Porque isso é inevitável. Mas nessa passagem, você acha que quando voltar a ter torcida, quando tiver público, que, se Deus quiser, volte logo, você acha que o futebol feminino já vai estar mais engajado e já vai conseguir levar uma torcida tanto feminina quanto masculina para os estádios? E como que os times podem ajudar com isso?
Tipo, porque eles dão muito valor pro futebol masculino, mas como que eles também podem ajudar com o time feminino? No ano de 2020, que foi quando o time feminino começou, só teve um jogo, que foi fora de casa, e a torcida não pôde participar, né, porque era longe, enfim. Tinha ali algumas famílias das jogadoras, das atletas, mas não tinha torcida propriamente dita. Mas a torcida super se empolgou, assim, desde o início. Então eu não tenho dúvida que se tivessem jogos na Arena ou no próprio CT do Caju, a torcida compareceria, né? Então, vou até citar um exemplo. Quando as meninas foram jogar o segundo jogo do Campeonato Paranaense, um grupo também feminino, só que daí é da torcida organizada, que é o Pelotão Feminino, fez um vídeo de apoio para elas, né? Vamos ao meu furacão, vamos ser campeão e tal. Então, e falando que a gente queria estar com você, mas a gente não pode, então a gente está fazendo um vídeo para incentivar. Então, só aí a gente começa a ver, né, como as pessoas têm se interessado mais. E além de criar o time feminino próprio, né, aí falando já do que os clubes podem fazer, principalmente dar a mesma atenção no marketing, né, do que é dado ao masculino. É óbvio que a gente sabe que existe aí toda a questão dos direitos de imagem, né, que são contratualmente previstos, e aí o clube, obviamente, tem que explorar esse direito de imagem para fazer valer o salário que ele está pagando ali para o jogador, essa cota para o jogador, mas a questão do feminino fica faltando um pouco disso. Mas eu vejo que com a torcida também exigindo um pouco mais, o clube vem fazendo. E você está até o exemplo do Atlético, que ontem ele começou a postar no site Conheça as Nossas Atletas. Então começou pela goleira, contando de onde ela veio, quantos anos ela tem, qual a altura, né, qual a história dela no futebol, com quantos anos ela começou a jogar bola. Então esse tipo de cobertura, né, do clube é muito importante. O clube que se comunica hoje praticamente pelo Twitter, Instagram, precisa dar a cara para as meninas, né? Porque é lamentável, assim, quando a gente vê alguma publicação, quando a gente tenta estimular, né? A gente falando que não importa, que só é gasto. Por enquanto, pode ser que o time feminino só dê gastos mesmo, né? Mas é todo um processo. Futuramente a gente pode ver aí patrocínios e a gente pode ver aí um nicho, um mercado financeiro também no futebol feminino muito bom. Eu enxergo que o futuro é bem promissor. Sim, a gente até comenta que poderia, né? Pode ser uma ideia de que pegar os jogadores principais do elenco masculino para fazer meio que um marketing para ver se atrai mais e tal, porque a gente sabe que, infelizmente, a cabeça do brasileiro não abraça muito essa ideia do futebol feminino. A gente até achou que ia melhorar isso com a Copa do Mundo que pegou um boom gigante, mas parece que já vem caindo novamente. Você acha que isso pode ser uma boa ideia? Teria que ser algo mais que enraizasse ali para realmente entrar na cabeça da pessoa que não tem diferença, né? Eu acho que a gente mudar a cabeça, a consciência das pessoas mais antigas, principalmente, né, ou que estão ali enraizadas com esse pensamento de que o futebol é feito para homens, é muito difícil. Eu acho que é mais efetivo se a gente começa a agir na base, na raiz, né? Então, por exemplo, agora está passando o jogo das meninas na TV, está passando, todo final de semana tem jogo na Band, tem jogo na Sport TV, liga ali, deixa seu filho assistindo, né? Para criar esse costume de que está assistindo. Quando você diz em questão de jogador fazer, né, jogador do masculino fazer a divulgação para o time feminino, eu acho um pouquinho complicado, porque a gente costuma muito dizer, principalmente as estudiosas do futebol de mulheres, né, dessa parte sociológica e tal, que no Brasil existem vários futebols. Então, existe o futebol masculino, que é esse que desde 1930 começou com um processo de profissionalização e está no nível que a gente conhece hoje, mas existem outros futebols, o futebol de várzea, o futebol do churrasco, o futebol, né, do lazer, o futebol da escolinha e o futebol de mulheres. Então, o futebol de mulheres que passou aí mais de 40 anos proibido, né? Então, é muito difícil você fazer as pessoas entenderem que também é possível torcer por esse futebol, que é o mesmo esporte, né? Então, por isso que a gente tem que começar a tratar como o mesmo esporte, porém duas modalidades diferentes. Tem comparações, então tem muita gente, olha, porque ela tá pegando igual o Santos, né? A Renata é a nossa goleira do time feminino e o Santos do masculino. Porque a Renata tá pegando igual o Santos. Não, a Renata está pegando igual a Renata. Ou então igual a Bárbara, da seleção, né? A nossa goleira da seleção. Então,
se é para fazer comparativo, vamos fazer comparativo com o time feminino. Então, eu acredito que até essa questão de ter uma separação é importante também para ter isso na cabeça dos torcedores, né? E a gente costuma dizer aqui que torcedor vai torcer para o seu time até campeonato de botão, pebolim, sinuca, parou isso, né? Eu acho que é bem por aí, então... E, assim, só um comentário, assim, eu acho que já está mudando um pouco isso, porque na temporada passada, o time feminino do Palmeiras, ele mandava os jogos numa cidade do interior aqui de São Paulo, em São Roque, se eu não me engano. E agora, ele está mandando todos os jogos do time feminino no Allianz Parque. Então, assim, já começa a mudar essa chavinha, assim, de dar mais valor e mais importância pro time feminino e também igualar, tipo, ó, o time masculino, quando joga em casa, joga no Allianz, o time feminino também vai jogar no Allianz. E aí eu acho que isso também ajuda demais, cara, até para a própria torcida pensar assim, pô, quando vai ter um jogo do futebol feminino? Ah, vai ser tal dia, vai ser aonde? Ah, no Allianz, pô, então eu vou no Allianz ver o time do Palmeiras feminino. E o Santos também manda os jogos na Vila, e aí é bom isso, ver os times também fazerem isso, porque atrai mais o público e dá muito mais visibilidade. Eu acredito que a Federação Paulista é a melhor, assim, em relação à valorização do futebol feminino. Já há muito tempo vem fazendo esse trabalho, né? Então, a gente tem que enaltecer, sim, porque eles sempre prezaram pelo futebol feminino aí no estado de São Paulo. E o Palmeiras, que você mencionou, inclusive, esse ano fez um grande investimento. Então, contratou grandes nomes de futebol feminino para o time. Está ali pau a pau com o Corinthians, né? E a própria Ferroviária, que foi campeã da Libertadores, está em 10º lugar, 8º, se não me engano, ali na tabela. E quem está ali brigando é Corinthians e Palmeiras no topo. Né? Eu acredito, inclusive, que o Palmeiras vai ser campeão esse ano. Eu acredito nisso, né? Pelo investimento que fez no futebol. Então, a gente vê que isso também mostra para o torcedor, olha, estamos investindo, né? Assim como nós investimos aqui no time masculino, trazendo o Rony lá do Atlético, deixando eles tristes sem o nosso Rony, a gente também está investindo no feminino. Rony Rústico. Não sei de onde vocês tiraram esse apelido aí, mas tudo bem. É o José Grande, então, o José. Aqui era Rony Bonitinho. E, Daiane, para a gente já encaminhando aí para o final, né? Conta para a gente aí seus projetos futuros, se você pensa em seguir realmente nesse lance de comentarista, como que vai andar o Atleticaníssimas. Pode contar aí para a galera aí como que vai ser para eles estarem acompanhando. Bom, a ideia dos Atleticaníssimos é estar sempre aí crescendo, sempre trazendo mais mulheres, sempre se mostrando representativa nas arquibancadas, né? E agora que a gente não pode estar nas arquibancadas virtuais, aí pela internet, que é onde a gente consegue atuar, né? Então a gente tem o podcast, por enquanto a gente está mantendo esse projeto para deixar ele cada vez melhor, né? E falar sobre vários assuntos, mas eu acredito que principalmente estar atuando mais frente a essas causas femininas e de minorias, principalmente, né, questão da LGBTQ, questão de pautas raciais, com certeza é algo que a gente tem pensado muito nesse futuro. Pessoalmente, você perguntou, eu sou advogada há 7 anos, 8 anos, e agora eu resolvi fazer uma pós em jornalismo esportivo, terminando agora. Né? Então, assim, por enquanto é algo que eu faço no meu tempo livre, né? Então, por enquanto, a minha ideia é continuar aí sendo advogada, faço cursos em direito esportivo também, então quem sabe aí eu estou atuando para algum clube, para algum atleta, me contratem. Já vai ficar aí contato. Já fica aí a dica para rapaz. Eu estou cadastrada também no Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem para advogar para atletas que não têm como arcar com as custas, né, do processo. Então, estou cadastrada lá, advogada da ativa. Quando tiver algum jogador que caia no doping, eu estou lá para defender também. Pô, legal. E aí, para a gente poder finalizar de vez, deixa suas considerações finais para quem assistiu aí essa resenha sensacional e, se possível, também indique alguém que você acha que pode gostar dessa resenha que a gente fez agora. Bom, como recado, fica aí então minha indicação, meu pedido para todo mundo seguir nossas páginas lá no Instagram, no Twitter. A gente sempre está postando os materiais super bacanas, obviamente mais sobre o Atlético, mas também a gente fala sobre outros assuntos, empreendedorismo feminino,
questões psicológicas, aí a gente chama psicólogas, conversa com elas, né, tudo que é ligado aí a esse mundo das mulheres. E também fica a indicação para ouvirem o nosso podcast, Quebra o Muro com as Atleticaníssimas, a gente fala também sobre diversos temas do futebol, do Atlético e das mulheres no futebol. E também um pedido, né, para que todo mundo aí valorize o futebol feminino, seja do seu time, seja outro time. O Campeonato Brasileiro A1 e o A2 estão rolando aí, né, estão acontecendo. Então, não custa acompanhar, assistir um jogo ali pro final de semana. Quem gosta de futebol, né? Não importa aí a modalidade. E indicação de alguém para vocês conversarem, eu indico a Taquetá, ela também é da Tretes hoje em dia, então, mas ela faz aí vários outros podcasts também, tá aí pelo Brasil inteiro, conversando com as torcidas do Brasil inteiro. E também, claro, não poderia deixar de indicar as meninas do Gralhas da Vila, né, que são aí o coletivo de torcedoras do Paraná Clube, e as gurias do Couto, que é do Curitiba, né? Acho que vocês podem ter aí o trio de ferro aqui no canal, que vai ficar bem legal. Vai ser bem legal mesmo. Então, galera que já está vendo esse vídeo aí, fiquem atentos que logo mais sai vídeo para essa galera. E tudo isso que a Daiane comentou sobre o podcast, sobre o Twitter da Atleticaníssimas, tem site também, né, que eu vi que tem. A gente vai deixar tudo aqui na descrição para vocês irem lá e começar a acompanhar elas, beleza? Então, galera, o vídeo de hoje foi esse daí. Espero que vocês tenham gostado. Espero que a Daiane tenha curtido participar conosco. Muito obrigado novamente por ter topado. Então, galera, se inscrevam no nosso canal, deixa o like, ativa o sininho, comentem aí. Vocês sabem tudo que vocês têm que fazer. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Valeu. Deixe também aqui nos comentários quem vocês gostariam de ver a gente também trocando uma ideia. Vale muito a participação de vocês. Muito obrigado, Daiane. Valeu, Otávio. Até o próximo vídeo e falou! Tchau, galera. Valeu!